saúde de luxo. E sobre este tema, nós conversamos com o nosso doutor Antônio de Bortoli, biomédico integrativo, doutor em medicina naturopática. Doutor, eu confesso que me chamou a atenção essa nomenclatura saúde de luxo, que faz aderência à tradicional medicina chinesa, que trata a pessoa como pessoa. Então, um resfriado em mim, o senhor vai tratar possivelmente diferente do que um resfriado no doutor Ricardo Limoges? Com certeza. É bem isso aí mesmo. Qual é por que a medicina chinesa, com seus 6.000 anos, né, mais ou menos 6.000 anos, sim, claro. ela tão antiga, ela consegue ter essa visão tão futurista de tratar a pessoa pela pessoa, a ponto de dizer assim, no caso do resfriado, não dá o alívio, por exemplo, ou qualquer outra medicação, que é um protocolo na nossa medicina ocidental. Veja bem, Cris, a medicina chinesa é uma tecnologia de saúde desenvolvida durante esses 5.000 anos de história. Cada geração de médicos vinha e passava adiante seu conhecimento para o próximo, para o próximo, para o próximo. E a percepção que eles tiveram é que o que importa não é a doença em si, e sim o doente. É aquela situação que provocou uma doença numa determinada pessoa, provoca outro tipo de doença na outra pessoa. Então vai lá atrás, lá no início do modelo. Quando tu foca na doença, tu esquece do fator mais importante da equação, que é quem está portando essa doença. Se eu sofrer um golpe de baú, certo, por exemplo, e ficar desesperada, possivelmente eu vou apresentar um quadro de desequilíbrio. Se for, né, doutor Ricardo, se eu sofrer do golpe do baú grisalho, esse cafajeste que está buscando se fazer na vida de pessoas honestas e que tem um conforto financeiro, e for procurar um advogado, eu vou apresentar, talvez, um desequilíbrio mais leve? Pode ser isso? É isso? Não, veja bem, você citou o exemplo do golpe do baú prateado, é isso? Que seja. Então, se nesse golpe tu perdeu muito teu patrimônio de uma vida inteira, por exemplo, isso é possível, doutor? É possível. Então, você pode ficar com medo. Medo do futuro, medo do que vai ser da tua vida daqui para frente. Como o doutor estava citando antes, e na minha velhice, como é que vai ser? Fiquei sem nada, e agora? Vou depender do filho, vou depender de loas, vou depender da caridade, da igreja, da minha igreja. Então, gerou medo em ti. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa pode não ter esse medo, mas ficar odiando quem deu o golpe. Gerou raiva, ódio. Tá? Ou na outra pessoa pode criar uma ansiedade muito grande. Então, veja bem, foi a mesma situação, três resultados diferentes. Não é a mesma doença. Entendi. Por isso que é chamado de saúde de luxo, ou seja, aquele conceito... A mesma situação que provoca uma gripe em ti pode provocar um câncer na outra pessoa. Opa! Então, não tem como tu saber, como tu definir. O câncer, eu vejo muito assim, o pessoal, o câncer é raiva, o câncer é estresse, o câncer é... O câncer é o câncer. Não importa. Importa é o doente. E a pessoa? É o doente, é a situação. Por exemplo, 3 situações de estresse muito grandes que a gente conhece. As maiores, uma perda financeira, o golpe aí do prateado. Golpe do baú prateado. Do gorila de lombo prateado. Né? O divórcio e um falecimento na família. São os 3 estresses. Divórcio? O divórcio. São 3 estresses, os maiores que se conhecem, né? Que podem provocar uma... sempre que se topa com um paciente de câncer, tu pode voltar no tempo de 3 a 6 anos. Ocorreu um estresse grande na vida dele. Que foi o gatilho que desencadeou, então, isso aí. Mas tu pode divorciar. Isso aí, lepra de faceira, não. E, doutor Antônio... A outra se divorcia e acabou a vida dela. Como que a gente... o cidadão normal, né, seja por problemas
que forem, pode se prevenir de saber gerir o estresse? Tem alguma meditação? Tem. O que dá para fazer para prevenir? Na área que eu conheço, que é da medicina chinesa, medicina oriental, a gente recomenda muito a meditação. O senhor medita? Tem a meditação, é isso que eu vou falar, meditação. Mas a meditação não é que eu ficar sentado lá. Não, isso aí é uma falácia, ainda mais para o ocidental. E como é que o senhor medita? O chinês criou a meditação em movimento. Na verdade, meditar é estar consciente daquilo que tu está fazendo aqui e agora. É tipo o presente, estar no presente, estar presente no agora presente. Eu estou aqui no teu programa, conversando contigo, conversando com o pessoal que está nos assistindo. Não estou lá no meu trabalho, não estou lá na praia, eu estou aqui e agora. Então, à medida que tu vai, por exemplo, um exercício que se faz é muito interessante. Tu diz assim, hoje eu vou lavar uma louça. Então, quando tu estiver lavando louça, tu tá ali, eu estou lavando louça. Não estou lavando louça Isso é muito pensando. fácil para um homem, né? Uma mulher não consegue fazer isso. Mas essa que é a ideia. A ideia é controlar aquele macaco maluco que tem dentro da cabeça. Diz que a mente é um macaco louco com palha com fogo no rabo. Amarrada a palha com fogo. Esse é o conceito mais original que eu já ouvi. Então, ele está pulando um lado que a mente não para. Entendi. O tempo inteiro. E isso acaba te adoecendo. Tu tem que ter, então, o quê? Voltamos, é meditar. Mas a gente tem uma ideia romântica de meditação, de ficar sentado lá na posição do lótus. Primeiro que a gente nem consegue, né? Porque vamos combinar que está preparado. Não faz parte do nosso... Né? O oriental, desde criança, já senta no chão, em casa. Agora, eu não vou conseguir ficar sentado na posição de lótus. Precisa suportar a angústia de viver o momento, né, doutor? Não, tem que estar presente. Se eu estou lá, fazendo lá um planejamento de marketing de alguém, eu estou planejando o marketing do fulano e não estou pensando, eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que não sei o quê. Essa é a diferença. E é isso que é importante. Primeira coisa, aquietar a mente. A quietude. Tudo começa na mente. Tudo, absolutamente tudo na tua vida começa na tua mente. Vou criar um programa na televisão. Primeiro tu imaginou ele, no mundo das ideias. Aí um dia tu materializa, um dia tu pensou nisso aqui, de bem com vou criar um programa, vou chamar de bem com a vida, vou chamar as pessoas, dar entrevista, etc. Primeiro tu imaginou isso. Depois tu materializou isso. E a doença é a mesma coisa. Não é que veja bem, eu não estou falando aqui... Eu ia lhe perguntar. A gente cria a doença? Cria. A gente cria a doença? A gente cria. Não no sentido assim, vou criar uma doença para me incomodar ou para incomodar os outros. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma senhorinha, ela tinha, não me lembro agora, faz anos, e ela começou a melhorar. Um dia ela me disse, doutor, eu não venho mais. Então, por que não, dona Fulana? A senhora não está melhorando? Não, eu estou melhorando, eu estou me sentindo ótimo. Mas se eu melhorar, a minha filha não cuida mais de mim. É uma troca. Claro. Mas, doutor Antônio, eu fiquei deveras, a gente cria doença. E como a gente não cria doença, é estando serena, com a mente serena? Exatamente, sem criar turbulência. Quer dizer que a turbulência é tão nefasta assim? Exatamente, bem isso. Porque hoje, via de regra... Por que se adoece? Estou falando aqui em termos orientais. Né? Sim, a gente está falando da medicina tradicional chinesa. Quem não conhece, entre no Instagram, Dr. Antônio de Bortoli, e vai ver o que é. Nós estamos falando de medicina chinesa. Tu adoece por, primeira coisa, desregramento emocional. Esse é o primeiro fator. Muita emoção, muita alegria. Muita alegria, euforia, muita tristeza. Tudo muito. Tudo muito. Cores fortes. Né? Raiva contida. Muito medo. Ter segurança. Será que a vida? Será que eu vou conseguir? Será que o dinheiro vai alcançar esse mês? E se? Tá? Não tem garantia de nada nessa vida. É viver a vida. Não é viver a mão da Miguel. Não. Mas não adianta tu ficar te preocupando. Tu não vive, por exemplo,
Cris, o que existe para nós vivermos agora? Hoje. Ontem? Já passa, é memória. Há 10 minutos atrás. É verdade. E amanhã, não sei. Será que eu vou estar aqui amanhã? Eu posso sair na rua ali, ver um carro, pronto, acabou. Ou posso também ganhar na loteria e não me preocupei com o quê? Se eu vou ter um monte de dinheiro, né? Pois é. Aí tem aquela do cara que ganhou na loteria, a mulher estava do outro lado da rua, conhece a história? Não conheço essa história. E ele gritou para a mulher, ganhamos na loteria. A mulher veio correndo, passou um caminhão em cima do cara. Pão, quando o cara tá com sorte. Ai, doutor. Mas olha, nós estamos brincando, mas gente, isso é sério. O nosso propósito aqui no De Bem com a Vida é levar essas informações qualificadas para que, se fizerem sentido na sua vida, né, doutor Antônio? A questão toda é essa. Não estou dizendo assim, tu tem que viver como se... Não é isso. Mas analisando, depois, com a vivência, com o dia a dia, o que tu acaba vendo? Lá no fundo tem aquela dor, tem aquela mágoa mal resolvida, aquele cara me deu o golpe, aquela história. Tudo. Não, cai no golpe, daí faz o que tem que fazer e dane-se. Chama o doutor Ricardo que ele Claro, resolve. Não, o problema é dele. A partir do momento que eu chamo ele, o problema é dele. E eu crio câncer. Não, aí tu vai ter um problema que tu vai ter que resolver o problema que tu aceitou Sim. resolver. Tudo são escolhas, né, doutor?